Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o Jurídico. E aqui estamos novamente. Essa Manda para o Jurídico podcast, o seu podcast que desjuridica o Juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e hoje eu tô aqui muitíssimo bem acompanhado de Natália Dias. Como é que você tá? Melhor agora, né, gente? Melhor agora. Sexta-feira, pós-feriadão aqui no estado do Rio de Janeiro. E quase um pré-nacional também. Tivemos um feriado sexta, feriado segunda e feriado quarta-feira no Rio de Janeiro, gente. O carioca desaprendeu a trabalhar, Rodrigo. A realidade é essa. Mas a gente não desaprendeu. Estamos aqui, seguindo, trabalhando e hoje super bem acompanhados, né, Rodrigo? A gente está muitíssimo bem acompanhado. Na verdade, era uma conversa que já estava prometendo há algum tempo acontecer e Klaus Riffel veio ao Rio de Janeiro para falar justamente sobre Doc 9 e tudo que engloba, né, o ecossistema que a Doc hoje em dia tem na sua atividade. E, cara, vamos falar sobre tecnologia, sobre prestação de serviço, sobre Lotex, Legaltex. Tem uma notícia que já está rodando na internet que está sendo alinhada aqui, que a gente vai falar sobre também, uma novidade boa para a Doc, né? Muito boa. E, enfim, temos muitas coisas bacanas a conversar aqui. Cara, obrigado pela participação e obrigado pela presença para bater esse papo. Eu acho que vai ser muito engrandecedora para nossa audiência, meu irmão. Eu que agradeço, pessoal. Prazer estar com vocês aqui hoje. Eu sou um fã, assim, da desburocratização do direito, de deixar a coisa mais simples, mais prática. A pior coisa é aquele juridiquês que ninguém quer ouvir. Então, vocês estão de parabéns. É uma honra estar aqui conversando com vocês hoje. Poxa, brigadão. E, assim, a gente vai falar sobre vários temas aqui. E um deles é a questão do direito ser uma coisa que ainda tem muito... tá um ritmo diferente no mercado, né? Como eu falo, assim, no judiciário acaba muitas vezes comprometendo as atividades profissionais do mercado privado, da advocacia, dos departamentos jurídicos, porque tem um ritmo diferente. Claro, o Pedro, inclusive, que não está aqui hoje, traz um argumento relevante também sobre o judiciário ter seu próprio tempo. É claro que há excessos, mas a gente também tem que entender esse lado. E aí, o mercado privado tem que ter algumas soluções para poder acompanhar o ritmo também da sua demanda, de pagar seus boletos e suas contas. E aí, né, Natália, a gente tem uma parceira aqui que também é parceira do Klaus lá no Sul, que é a Juscast, né, Nath? Sem dúvida, gente. O Pedro gosta de falar, eu acho que esse é o termo que ele usa, eu gosto, é a liturgia do judiciário, né? O judiciário tem uma liturgia própria. O que é um tempo que muitas vezes atende a uma necessidade técnica, inclusive uma necessidade que é adequada ao número de colaboradores que existem ali naquele ecossistema. No entanto, esse não é o nosso tempo, esse não é o tempo do nosso cartão de crédito, do nosso aluguel, boleto, dos nossos boletos, gente. Os boletos, eles sempre vencem. Então, é muito importante a gente trazer aqui para o Manda parceiros como a Juscast, que democratizam uma nova forma de recebimento e antecipação de honorários. Sempre lembrando, pessoal, que a gente está falando de ações que já tenham um trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recurso naquela ação. Ações em que o executado, ele é uma pessoa jurídica e, mais importante e relevante, você pode antecipar os seus honorários a partir de R$1.000. E com R$1.000 a gente já paga muita conta, né, Rodrigo? Já paga muita conta. Inclusive, fechou meu cartão hoje. É notícia boa ou notícia ruim, Rodrigo? É uma Final notícia. do mês é sempre complicado, né? É uma notícia. Boa ou ruim é uma notícia, né? Porque, afinal de contas, eu sou culpado dos meus pecados também, né? É verdade. Não tem como. E das nossas vitórias também. É verdade. Uma vantagem. Pessoal, em algum lugar da tela vai ter o QR Code para vocês conhecerem a Juscast e serem atendidos de forma humana. O atendimento deles é uma referência no mercado e também o link na descrição, caso vocês estejam ouvindo sem a imagem. Então, conheça a Juscast, uma solução interessantíssima e parceira do Manda Pro Jurídico. E agora, Klaus, eu vou fazer a pergunta. Você tem formação de advogado, certo? Sou advogado de formação. Já sofreu muito na mão do judiciário nesse sentido também? Muito. Quando eu comecei, assim, a gente tinha... Eu era responsável pela área societária e tributária nos maiores escritórios do Brasil. Caramba! E a minha área era considerada a área boutique, que era, né, a área, como eu disse, societária e tributária, que não tinha o massificado ali do trabalhista, do consumerista. E aí, lá pelas tantas, uma ação começou a pipocar lá no Rio Grande do Sul. O pessoal comprava ações, linhas telefônicas da CRT, que depois virou Brasil Telecom e Oi, e vinha ações da companhia, só que ninguém sabia. Aí, um belo dia, um advogado descobriu e pediu, né, a restituição desses valores, corrigidos, 30 anos. E foi uma chuva de ações societárias que acabaram caindo na minha mão. E eu, na época, tinha meia dúzia de processos, fazia mais consultivo, e aí foi obrigado a entender o que era o processo massificado.
Aí a gente começa a ver a liturgia, né? E os processos internos e o tempo mesmo do judiciário. Não só isso, aí eu comecei também a pesquisar o que era o parceiro correspondente, porque os processos estavam espalhados pelo Brasil inteiro, na verdade, região sul. De Oi, né? Exato. E aí eu precisava entender o que estava se passando nos processos, às vezes fazer uma audiência de menor complexidade, cópias, e eu tinha uma equipe de 3, 4 pessoas comigo. Então era uma dor enorme ter que ligar para o correspondente, contratar ele, pagar. Quando eu vi, eu já estava com 10 pessoas na controladoria do meu escritório e estava branqueando os cabelos, assim, que nem a gente diz lá no sul. Quando eu comecei a falar com alguns amigos advogados, todos tinham o mesmo problema e tinha uma equipe grande de controladoria dentro dos escritórios, sendo que isso não é o core business, né? O core business é a questão jurídica, né? A interpretação, o advento de uma solução para o cliente. E aí foi a ideia que a gente teve. Por que então, se a nossa rede é muito boa, outras pessoas não conseguem usar essa rede, né, de parceiros correspondentes? E aí, lá em 2010, 2009 para 2010, surgiu a Doc9 para ser um marketplace onde os grandes escritórios, ao invés de ter que cada um ter a sua rede de correspondentes, eles entravam no nosso sistema, a gente unificava, conseguia treinar melhor os nossos parceiros, a gente conseguia estruturar melhor e dar visibilidade para os nossos clientes de quem eram aqueles parceiros que estavam lá realizando na ponta. Até as empresas começaram a se preocupar, porque muitas vezes passavam as demandas para os seus escritórios e não sabiam quem era o ponta lá que estava representando o banco, né, a seguradora, enfim. Então isso foi realmente uma revolução e a gente cresceu muito nessa época, né? Empregamos muita tecnologia durante o processo, em que pese a tecnologia ainda era um meio, né, para a execução do serviço na ponta, não era o fim ainda. E assim foi o nosso modelo de negócio durante anos, assim, né? Depois até a gente teve uma ruptura muito interessante da nossa base de clientes. Itaú, um dos maiores clientes da Doc9, começou a ver que a gente tinha esse core das audiências de saber quem vai, fazer um background check, enfim. E aí eles entenderam que parte da carteira deles seria passada para os escritórios, mas as audiências todas ficariam concentradas na Doc9. Então a gente começou a atender o banco diretamente. E aí isso abriu espaço para outras grandes empresas, Ambev, Sodexo, claro, enfim. Então, isso foi um modelo de negócio, primeiro com os escritórios grandes e depois com os setores jurídicos, até vir a pandemia, né? A gente estava com quase 180 colaboradores, quase 750 metros quadrados de área utilizada em Porto Alegre, e de uma hora para outra o bichinho fez os fóruns todos pararem, né? Assim, em cascata. E aí vocês imaginam nós com essa estrutura Enorme. e sem poder trabalhar, né? E tudo fechado. Então, nosso faturamento caiu a 0. Caramba. E foi um momento muito complexo, né? A gente viu uma coisa muito interessante que foi a virtualização efetiva do Poder Judiciário. Aquela ideia que a gente tinha de que os processos seriam virtualizados em 10, 8 anos, aconteceu em 6 meses. Do dia para noite. Do dia para noite. Foi. Sim. E a gente foi obrigado a rebolar e se reinventar. É né? verdade. E aí, então, infelizmente, a gente teve que demitir uma quantidade enorme de pessoas. Foram 60 num dia, 50 num dia também, assim. Como é que foi isso para Muito você? difícil. Cara, foi bem complexo, porque normalmente quando a gente fazia o desligamento de uma pessoa na Doc9, a gente tinha um motivo pelo qual nós estávamos desligando. E ali foi muito complexo, porque a gente fez a mudança para o home office, ninguém podia interagir em função da pandemia. E aí você imagina fazer um desligamento que eu nunca tinha feito no virtual, né, na câmera, 60 pessoas me olhando num dia, 50 no outro, sendo que eu não tinha motivo outro que não a continuidade da empresa. Né? E isso foi muito assim, impactante. Pessoas que estavam comigo há 7, 8 anos. Sim. Tendo que ser demitidas naquele momento. Então, foi assim, muito difícil. Mas o legal é que a gente criou uma sensação de que aquelas pessoas que ficaram deveriam lutar pelas que estavam saindo. E a gente fez um pacto com essas pessoas e depois, quando a gente começou a retomar um pouquinho, né, o nosso faturamento, seja com essa frente, né, de logística que a gente tinha, sendo com outras frentes que eu vou falar mais para frente aqui de tecnologia e até produtos mais digitais, a gente começou a ir um por um atrás das pessoas para ver se elas já tinham Cláudio, sido que legal. realocadas, reposicionadas, se elas queriam retornar. Então, do nosso lado, a gente cumpriu muito o pacto e isso fez assim nascer uma nova cultura, assim, muito mais coesa. Engaja, né? Engaja. A turma sentiu assim, quanto
de fato, nós éramos uma empresa que se preocupava com as pessoas. É porque independente, né, do core do business de qualquer empresa, ao fim e ao cabo ela é composta por pessoas. E quanto Total. mais engajado é o seu colaborador, quanto maior a sensação de pertencimento, melhor ali aquela sua empresa vai rodar. Isso é... Independente se você seja uma startup ali em early stage que tenha 10 colaboradores, ou se você seja uma empresa que tem 5.000 colaboradores, assim. Acho que essa necessidade é incrível. E legal, Cláudio, que você falou que... Uma coisa que a gente sempre fala aqui no Manda Pro Jurídico. A nossa dor também é a dor do outro. Não tem dúvida. Então, quando você tá no contexto emocional e também no contexto profissional, quando você estava ali dentro de um escritório e você começou a vivenciar os entraves que um contencioso de massa gera, você observou, falou, se tem uma dor, tem uma solução. Gente, onde tem problema, tem solução. Você tem dois momentos na sua vida. Você vai focar no problema, você vai focar na solução. É. Tem quem chora e tem quem venda lenço. E aí você foi e pegou. E assim, isso é muito interessante. E aí, como é que foi ter que fazer isso de novo? Isso foi bem complexo. Só sobre pessoas, a gente tem um valor muito importante na Doc9, que é pessoas importam, né? E eu tenho um mantra meu, é assim, primeiro quem, depois o quê. Né? Porque se a gente tá com as pessoas certas dentro do barco, não importa para onde o barco vai rumar, ele vai rumar para um lugar legal. Isso é inevitável. O problema é não ter as pessoas certas nos lugares certos. O problema é ter pessoas que contaminam outras pessoas, né? A cultura devora a estratégia no café da manhã. Essa frase é clássica. Verdade. Né? Nunca tinha ouvido, não. E olha como é convergente a cultura de empresas sólidas. A gente recebeu aqui recentemente o André Driguetti, Sabia que que você fala trabalhou na Takeda, que é uma farmacêutica muito grande, uma multinacional. E ele falou quais eram os princípios culturais da Takeda. E o primeiro tinha relação com... Era o trust, que era a confiança entre as pessoas e para o consumidor final. Então, ou seja, independente do tamanho da empresa e do que ela faça, a base, de fato, sempre são pessoas. Ainda, né, gente? Eu não sei que inteligência artificial vai nos levar, mas ainda a gente está lá. Mas diga, Cláudio, como é que foi essa virada? O que aconteceu foi que, a partir desse momento que a gente estava muito forte, muito coeso, a gente criou na Doc9, a gente falou assim, pô, a gente estava vendo outras empresas fechando as portas, que a coisa não ia para frente, ficava naquele volta não volta do judiciário. Então a gente pensou assim, pô, temos que fazer alguma coisa, rebolar aqui, porque senão nós vamos ficar pelo meio do caminho. Então a gente criou 2 squads multidisciplinares, na verdade 3, e até fazendo um paralelo, para quem não sabe, a JustCash, né, parceira que nasceu deste momento, dentro da Doc9, mas hoje é uma empresa totalmente apartada, com sócios, equipe. Um abraço pro Mancuso, hein? Isso, Abraço pro o Mancuso. grande Mancuso, o grande Menks, maravilhoso. Gente finíssima e meu parceiro, né, foi CFO da Doc9 há muito tempo e hoje é CEO dentro da JustCash. Mas então a gente criou essa primeira frente, que foi a JustCash, justamente para ajudar os nossos parceiros que tinham processos, o judiciário congelado, eles tinham processos, mas ainda não tinham recebido, né? Já tinham transitado em julgado. Então a gente começou a ajudar com uns valores bem pequenos e dali nasceu a ideia que cresceu e hoje é o que é a JustCash aí, que está muito de parabéns. Mas assim, da Doc9 a gente criou 2 squads multidisciplinares que a gente chamou squads de guerra. A primeira foi para ver o seguinte, puxa, o nosso modelo de negócio é ZIS, como ele era antes. Como é que ele vai se comportar nesse novo ambiente mais virtual? Por exemplo, uma audiência que acontecia de forma física, como é que vai ser? Será que vai ter a teleaudiência, a audiência telepresencial? E a gente começou a focar muito nisso, divulgar. A gente viu que com a virtualização, as cópias, que ainda eram o carro-chefe dos nossos produtos paralegais, iam acabar. E resumo da ópera, então, a gente criou um ambiente para e novos produtos na parte de logística para esse ambiente mais digital. E hoje a gente tem um faturamento equivalente ao que a gente tinha antes da pandemia, em função disso. E aí a segunda squad foi a história mais legal, que a gente pensou assim, bom, não podemos depender dos fóruns abertos do judiciário. E por mais que a gente tivesse feito a transição, os fóruns ainda, né, algumas coisas dependeriam dos fóruns. Já que as empresas nos veem como uma empresa de tecnologia, quem sabe a gente cria um produto eminentemente tecnológico, onde o core e o fim seja a própria tecnologia. E aí como é que a gente faz isso? A gente já tinha uma base muito consolidada, e aí o que você acabou de falar, assim, em vez de ser apaixonado pela solução, apaixone-se pelo problema, não pela pelo solução. Problema, Yuri pela Levine. dor. Exatamente, cara. Exatamente, Rodrigo. Então, assim, o que existia de dor
dentro da nossa carteira de clientes, que já era consolidada, que nos vem com uma empresa de tecnologia e que a gente ainda não atacou. E aí a gente começou a fazer várias pesquisas, e eu não acredito muito, assim, mas como obra do destino, quando a gente acabou de fazer uma pesquisa e selecionou 3 dores importantes, a Ambev, na época, teve um vazamento de informação dentro, e eu posso falar porque isso foi noticiado, em função do mau uso do certificado digital. A gente falou, puxa, aí tem coisa. E aí eles vieram para nós, vocês não têm um gerenciador de certificados digitais? E aí eu falei, puxa, isso é uma boa ideia. A gente já tinha visto que essa era uma dor. E por que era uma dor nos escritórios? Quando foi feita a transição do processo físico para o digital, esses processos caíram em mais de 130 sistemas operacionais. Que no Brasil é muito complexo, não há uma unificação, não há nada. Então, por exemplo, na Bahia, se o processo trabalhista é num sistema, se é civil é outro, se é primeiro grau. Então, assim, são 130 sistemas onde os processos podem correr. Nesses 130 sistemas, imagine agora um escritório que tem 600, 700 pessoas e tem que cadastrar essas 600 pessoas nesses mesmos tribunais. É humanamente impossível. E aí, o que os caras começaram a fazer? Bom, vamos cadastrar esses processos no nome de 1 ou 2 pessoas e a gente pega esse certificado desses 2 sócios, normalmente são esses que não vão ficar saindo do escritório, porque imagina, daí uma pessoa sai, tem que mudar a procuração e aí desinstalar o certificado. E começaram a passar o certificado digital dessas 2 pessoas na mão de toda a equipe. Sim. E ali começou vários problemas. Problema de fraude, problema de mau uso. Se você quiser, hoje você passa a sua casa, o carro, o DUT está no Detran com certificado, você pode acessar o Bacen, o Bacen e dados do Bacen e fraudar dados financeiros da pessoa. Receita Federal. Então, assim, se eu listar aqui, a gente passa 1 hora, mas só listando problemas. Fora a questão de não ter uma rastreabilidade de quem está fazendo o quê. Porque, às vezes, tudo bem, não tem problema específico de fraude, mas a LGPD, você precisa saber o que as pessoas estão fazendo com aqueles dados sensíveis da empresa. Então, também não tinha. E a outra questão é uma questão de compliance mesmo. Porque, e até mesmo adentrando um pouquinho mais além, questões de leis penais. Porque eu não vou num cartório e assino o nome do Rodrigo sem que ele me passe uma procuração, tá certo? Sim. Mas quando eu pego o certificado do Rodrigo, espero da minha máquina e uso em nome do Rodrigo... eu tô cometendo um crime. Eu e ele estamos cometendo crime de falsidade ideológica. Porque eu estou me passando pelo Rodrigo sem ser ele. Sim. Então, a gente pensou nisso tudo e aí nasceu o RUM de Aquém, para quem em inglês, justamente para os escritórios não terem a dificuldade de ter que cadastrar todo mundo nos processos, mas eles subirem o certificado na nossa nuvem e aí, a partir disso, a gente consegue passar concessões de uso para cada um dos membros dos escritórios, claro, e no começo dos escritórios, depois a gente ampliou para empresas, tanto é que a gente co-criou isso também com a Ambev. E foi um sucesso. Assim, o RUM hoje ele permite que você, com um certificado na nuvem, passe concessões. Cada concessão vai também uma procuração de uso nos mesmos moldes da Receita Federal. É claro que a responsabilidade pelas prerrogativas do uso é da pessoa que está passando a concessão. Então, por exemplo, não posso passar para o Rodrigo se ele não for advogado, para ele usar o certificado como advogado fosse, se ele... Né? Então, a responsabilidade é minha nesse sentido. Mas você tem ali toda uma parte de rastreabilidade para saber o que ele está fazendo ou deixando de fazer. Você consegue dizer dentro de cada tribunal o que ele pode ou não fazer com o certificado. Você ainda tem toda a parte de gestão e controle para melhorar, inclusive, a gestão e a performance da equipe. Dashboards para dizer, poxa, tem pessoas entrando no mesmo sistema, na mesma hora, no mesmo local, por quê? Existe uma sobreposição de trabalho. Então, a gente teve um case muito legal dos nossos clientes, que eles conseguiram reduzir em 20% a mão de obra só com esse mapeamento de uso dos certificados dentro dos tribunais. Dados é estratégia, né? Não, total. E, cara, isso você falando, assim, né? Hoje em dia, eu respiro o mercado jurídico em várias pontas, né? Porque eu sou sócia de um escritório, sou sócia de um produto de entretenimento e educação, que é o Manda Pro Jurídico. Tenho esse side jobs, que é de palestra e aula, etc. E aí eu comecei a pensar, principalmente depois que o Manda Pro Jurídico começou a se relacionar muito com as Legal e Lotex, e assim, eu já tinha ido em muitos eventos, e eu comecei a notar que o meio jurídico, ele é um celeiro muito fértil para você pensar em soluções. Porque como o universo jurídico ele anda de mãos dadas com tudo que há de mais burocrático no Brasil, que é a esteira, que é o chão do Brasil, a forma como a gente se organiza, se você não começa a pensar em formas de otimizar, garantir segurança, rastreabilidade, usabilidade,
para existir essa interseção e, com isso, uma otimização, é um mercado que ia ficar, assim, fadada ao fracasso completo e a impossibilidade de ser um mercado lucrativo. E aí eu vou... E aí, só para concluir, e isso é tão relevante, mas tão relevante, por isso que eu acho tão relevante que a gente traz aqui, que um dos maiores fundos do mundo, o primeiro investimento dele no Brasil, e aí depois vocês pesquisem, foi numa empresa focada no mercado jurídico. É uma empresa de tecnologia focada no mercado jurídico. O Cláudio deve saber o que eu estou falando. Vê como isso é relevante, gente. Então, quando a gente fala aqui no Manda pro Jurídico sobre Legal Elotex, e a gente está falando isso, mas é uma empresa de tecnologia nichada, mas que brevemente amplia, porque tecnologia é tecnologia, você tem que pensar que o mercado jurídico ele é um celeiro, e ele ainda é. Ele não deixou de ser. Ele segue sendo. Ainda não tem muito espaço para você analisar. E não é só a gente aqui de dentro que está vendo. Muita gente está olhando para o mercado brasileiro e fala, cara, empresas de tecnologia focadas no mercado jurídico têm um potencial enorme. Porque a gente tem o quê? 80 milhões de ação ajuizadas aqui no Brasil? Pensa só no contencioso. 30 milhões de novas todos os anos, segundo o CNJ. Pois é. Isso é uma loucura, né? E aí eu vou puxar um tema que a gente conversou na nossa conversa prévia, que é eu brinquei do storytelling da tecnologia dentro do nosso mercado, né? E, cara, a gente falou do marco da pandemia, desde 2020, a gente viveu certas ondas, talvez até certas cóleras, né? De fenômenos que, com o passar do tempo, acabaram ficando no passado, né? A gente pode falar aqui do metaverso, pode falar aqui do surto das NFTs também, que, claro, hoje em dia ainda há certo espaço, mas deu uma nichada, não foi aquilo tudo que foi dito. Também falaram que em 5 anos a moeda corrente ia acabar e virar tudo cripto. Não é a realidade, mas... a cripto ainda tem o seu espaço. Lembra do Clubhouse, claro, que teve também? Que todo mundo falou, não, é a nova... Novo hype. É o novo hype, durou 2 semanas. Enfim, e também tecnologia de trabalho remoto, tudo em realidade virtual, botar aqui um óculos gigantesco. Cara, fato é que todas essas tecnologias, na minha visão, acabaram criando um castelo de cartas que, na verdade, a eficiência, de fato, não trouxe muito... na verdade, não havia eficiência, porque se houvesse eficiência, acho que teríamos até hoje. Certo, claro. Eu não digo nem eficiência, Rodrigo. Propósito e usabilidade, né? Sim, porque sim. a eficiência ela pode ser um segundo passo de você, né, melhorar aquilo que você está fazendo. Mas se você não tem propósito com aquilo, ou seja, para que eu estou usando o Clubhouse? Exato. Se você não tem usabilidade, ou seja... É interessante, a comunidade, a sociedade quer ficar mandando áudio ou ela ainda está no momento em que ela quer ver vídeo, postar foto e ver coisa escrita? Qual é a forma como o público está querendo consumir e se relacionar? Então, eu acho que a eficiência ela teve um passo depois, mas antes propósito. Tudo que você faz tem que ter um propósito. Não, mas acho que tem que haver a visão da eficiência também nesse primeiro passo. Sim. Mas aí, na minha opinião, a eficiência, ela vem depois. Porque você precisa ter um propósito básico. O propósito não é a eficiência em si. É que confundem muito, eu estava falando antes com o Rodrigo sobre isso, inovação com tecnologia. Porque quando a gente fala em inovação, a coisa que o pessoal mais quer é contratar a ferramenta tecnológica. Só que muitas vezes a ferramenta ela não é pensada no propósito, no uso específico. E, gente, para inovar, não precisa de uma ferramenta tecnológica. Basta fazer algo diferente. Às vezes, mudar um processo dentro da empresa vai fazer mais... vai trazer mais resultado e vai ter mais contundência do que implementar uma ferramenta que às vezes é cara e não serve para porcaria nenhuma. E falo isso com experiência. O que a gente já implementou de ferramenta dentro da Doc9 que não serviu para nada... assim, eu consigo... assim, são dezenas de oportunidades que a gente teve essa experiência em relação a ferramentas tecnológicas. E às vezes eu acho que a gente fica nesse anfã, assim, nessa vontade. Nesse FOMO, né? Nesse FOMO. Puxa, tá todo mundo fazendo, eu também quero fazer. Mas o que importa, às vezes, é fazer o simples bem feito, o básico, entender para que a gente serve e para que as ferramentas nos auxiliam naquele nosso core business, no que a gente está oferecendo de valor para o nosso cliente. Um bom exemplo disso é a tecnologia blockchain, que aí se derivam as criptomoedas, versus o NFT. Porque quando você pensa no blockchain, que foi desenvolvido, acho que em 2008, o objetivo ali era criar um sistema de utilização de dinheiro paralelo a um sistema de banco central. E essa tecnologia existe, obviamente, ela está sendo apurada ao longo dos anos e ela é boa. E ela tem utilidade.
ela tem um propósito específico, ela tem uma usabilidade. Aí você pode pegar as moedas, entender a aplicação. Se enfim, as criptomoedas tiveram um momento entre 2024 e 2025, enfim, de perda de valor. Independente dessa oscilação do mercado, tem uma utilidade e ela vem se apurando ao longo dos anos. Aí você pega o NFT, por exemplo. Não que eu não sou uma grande especialista em NFT, tá, gente? Então, assim, eu sou uma advogada que trabalha com empresas, vamos lembrar. O NFT. Qual era o propósito do NFT? A que serviu o NFT? Você tem um token não fungível, então você está garantindo uma autenticidade daquilo, e aí você tem uma autenticidade de um macaco de boné. Sabia, que eu foi queria falar do macaco de boné. Mas Eu queria falar do macaco de boné. É porque o macaco de boné, ele foi virou um ícone, um bode expiatório. Ele virou um ícone, pelo menos era o Como é que NFT era? mais... Bored Ape, né? Eu acho que era o nome. E assim, de fato, qual é o propósito? Você já viu o quanto desvalorizou o macaco de boné do Neymar e do Justin Bieber? Não, é um negócio surreal, assim, a desvalorização que ele Não, tinha. pena de quem comprou, né? Porque o Neymar e o Justin Bieber podiam perder esse dinheiro, né? Mas tem gente que não, pô. Exatamente. Cara, assim, então, eu acho que eu só trouxe esses dois paralelos, embora, mais uma vez, eu não seja uma especialista em NFT, apesar de eu conheço bastante blockchain e criptomoedas, porque eu tenho alguns clientes... Que investem nisso. Não, alguns clientes que são bancos, né? Que sim. fazem esse tipo de transação. Mas... Aí é um mercado. Agora é NFT, então, mas eu boto um paralelo ao outro, para mim fica muito claro porque que um ainda, obviamente, está num momento de desenvolvimento e amadurecimento, tanto de quem usa quanto quem desenvolve a tecnologia, e o outro, assim. As coisas só. O metaverso a gente falou, cara. Para mim, o metaverso. Eu até comentei no nosso papo, Nath, aquele cara que tava vendo seguro para imóvel no metaverso. Lembra que a gente viu na Rio Innovation Week? Foi. E assim, foi uma... As pessoas entram nesse... que eu chamo de cólera. Uma cólera de mercado, assim. Que, na minha opinião, assim, eu juro, cara, eu tentei muito, eu li muito, eu estudei muito certas coisas. O metaverso foi uma delas nesse sentido para ver... Cara, o que eu não tô vendo aqui que as pessoas enxergam o valor, né? E eu ficava, assim, procurando, tentando chegar no núcleo do conceito e eu não achava. Mas aí uma pergunta que eu faço pra vocês, começando pelo Clau, que respira tecnologia. Você acha, Clau, que essa questão de realidade virtual, ou seja... É Klaus. Eu falei... Falou Klaus sem querer. Falei, foi sem querer, desculpa. Eu tô acostumado, já me chamam de Glauber, Cláudio, Desculpa, mas acho que foi uma falha de... Mas, enfim. Klaus, você que trabalha imerso em tecnologia, o que é que você acha sobre realidade virtual? Por exemplo, o Google Glass. E até mesmo a questão do metaverso. Uma das razões do metaverso ter uma barreira de adesão é porque você precisa de instrumentos que não são baratos, que não são acessíveis, que demandam investimento. Você acha que isso em algum momento vai rolar? A gente estava falando antes também, para mim é o The Sims melhorado um pouquinho, tá? Não, porque assim, de novo, eu só vou fazer um paralelo com a excelente pergunta para trazer um pouco para o nosso mercado jurídico aqui. Eu entendo que tem muito espaço ainda para coisas básicas que a área jurídica como um todo não faz. Perfeito. Aí a gente está pensando em metaverso, a gente está pensando em coisas mirabolantes, quando, na verdade, eu entendo, e isso é uma coisa que eu luto muito em palestras que eu faço, ou em conversas quando eu sou convidado como aqui, de deixar claro que o jurídico, por mais que tenha avançado muito, e aí mérito para a B2L, Associação Brasileira de Lotex e Legaltex, outras frentes de desenvolvimento de tecnologias, que deram uma chacoalhada no nosso mercado, mas eu entendo que as áreas jurídicas das empresas, elas ainda são muito reativas. O que é ser reativo? Espera o leite derramar e vai para o jurídico, e manda para o jurídico. Sim. Né? Mas o que eu entendo? E não é só no preventivo, eu acho que a gente consegue construir uma esteira de obtenção de dados a partir dos dados jurídicos, e não existe país com mais dados jurídicos do que o Brasil, para gerar insumos de melhorias de processos em toda a parte da empresa. Vamos pegar, por exemplo, a área de relacionamento com o cliente, CS. Quantas informações ricas nós temos e que vêm dos processos, ou de processos consumeristas, ou mesmo de reclamações que são feitas em portais de grandes empresas, ou portais públicos, que podem melhorar a forma como a gente as empresas conduzem o relacionamento com seus clientes. Uma outra situação importantíssima, questões trabalhistas.
existe uma análise clara das empresas, dos riscos que elas estão efetivamente tomando com cada ação? Porque, assim, a gente tem, claro, algumas exceções. Pega Mercado Livre, que é nosso cliente, que tem uma base reduzidíssima de processos trabalhistas. Mas é uma exceção, né? O que precisa ser feito? O que o mercado, o setor jurídico precisa ilustrar para outras áreas da empresa para ser mais ativo e menos reativo? Porque a parte de condução de processo, a parte de estruturação de defesas, a parte mais jurídica e burocrática da coisa, em termos processuais, ela está fadada, né, ao seu encerramento a partir da inteligência artificial. É claro que nós temos casos específicos, mais profundos e subjetivos, que ainda vai demorar muito tempo. Mas eu entendo que é uma questão de tempo, né, para que uma parcela enorme do contencioso seja absorvido por inteligência artificial ou por outras ferramentas que vão reduzir muito esse escopo. E o que vai sobrar para a advocacia? Experiência. Entender a realidade do cliente, se colocar em empatia, entender o que o cliente precisa. Quando for passar uma solução ou gerar uma solução para o cliente, gerar uma solução com os olhos desse mesmo cliente, com todos os aspectos que envolvem o dia a dia daquela pessoa. O advogado ele não vai mais se limitar a uma interpretação legal e aplicabilidade no dia a dia. Isso vai estar à disposição com um clique para o cliente. Né? O advogado ele vai precisar dar mais experiência. E aí a nossa área vai começar obrigatoriamente a ter que ser mais ativa e menos reativa. Então eu falei tudo isso porque eu acho que tem um caminho longo para ser percorrido antes da gente pensar em metaverso, em coisas mirabolantes que, como a gente falou antes, não tem um propósito claro, né? E não tem uma forma também objetiva de ajudar na nossa profissão. Muitas vezes eu acho que as motivações dessas tendências que entram no mercado é puramente estético. E por que estético? Né? Que a pessoa quer ter a virtude, atrair para si a virtude da pessoa alinhada à tecnologia, a pessoa tecnológica. Mas assim, não seria mais interessante a pessoa estar aliada ao valor da inovação? Total. Né? E aí, sendo a tecnologia uma das ferramentas que a inovação traz. Então, assim, na minha concepção, é exatamente isso. E a gente tem que ficar bastante observando esses novos passos. E o novo passo, nem tão novo assim, é a questão da inteligência artificial, né, Klaus? Eu acho que todo mundo nessa mesa aqui já usou IA, né? Seja GPT, Deep Search, etc. Gemini. E como você vê, assim, nesse processo aí, esse médio prazo de 5 anos, digamos assim, a transformação do nosso mercado a partir da inteligência artificial, que, de fato, é uma tecnologia que traz a inovação, né? Cara, eu vou responder essa pergunta fazendo uma avaliação sobre a própria AI. Se eu acho que a gente já vivia num ambiente volátil, eu acho que essa volatilidade vai exponencializar nos próximos anos. Exemplo, nós tínhamos várias empresas que cresceram absurdamente com um nicho específico de AI. Então, pega um AI para apresentação de PowerPoint, pega o AI específica para, sei lá, tatuagem que a pessoa queira fazer ou imagem. Hoje o ChatGPT está fazendo tudo isso. Tá. Essa mesma empresa que começou, ela vai encerrar as atividades provavelmente em 1 mês. Porque o pessoal não vai querer, não tem mais a necessidade de passar para outro fornecedor para fazer o que ela já faz de uma forma completa dentro do ChatGPT. E por isso, essa corrida maluca dos grandes LLMs de fazer uma solução robusta que a pessoa não precise buscar outras... Uma central, né? Uma central, exato. Então, eu dou um exemplo de, assim, empresas que captaram, às vezes, milhões, bilhões e estão fadadas a encerrar suas atividades. Então, olha como está volátil. E é muito pouco tempo, né? E é muito pouco tempo, né? Então, assim, eu acho que a inteligência artificial é uma coisa que, diferentemente de outros hypes, por óbvio que ela veio para ficar, ela vai mudar a forma como a gente está se relacionando. Eu entendo que uma coisa que ela não vai fazer é ganhar da humanização, né? Hoje, até, esses dias eu estava lendo um artigo de que a tendência é as pessoas se sentirem ainda mais sozinhas em função da conexão que elas vão ter com uma linguagem e uma inteligência artificial. Pega o ChatGPT, né? Tem muita gente, e nesse estudo, até a OpenAI abriu um pouco, né, dessa situação,
de que tem muita gente se aconselhando com o chat GPT. Eu vi terapia pelo chat GPT, cara. Gente, exatamente. Olha que dado mega relevante. Achei tão relevante que até compartilhei no meu Instagram, que é uma coisa que eu não faço tanto assim. Eu tenho o hábito de ler os artigos da Harvard Business Review, porque eu acho uma fonte boa e a gente está com um problema de fontes, de credibilidade de informação. Verdade. E aí eu olhei um artigo que elencava quais eram... Ele fez um paralelo entre 24 e 25. Como as pessoas mais utilizavam as LLMs, e ele estava focando ali em ChatGPT, que era o instrumento de pesquisa dele ali. O primeiro disparado é terapia e aconselhamento pessoal. É muito doido isso. A primeira coisa que as pessoas usam não é assim, melhorar o seu ambiente profissional, te dar outras ideias, não. É justamente... Te ajudar no brainstorm, né? É justamente, lá tá lá, terapia, gente. Entra no Harvard Business Review, porque eu vi sexta-feira. Então vai estar no Trending Topics ali ainda de artigos recém-escritos. Isso, enfim, é extremamente relevante, Cláudio. E a gente pega, às vezes, alguns filmes que a gente... Pensava ser utopia, pega o Her, aquele com o Her. Exato. É exatamente, cara. Ele se apaixona pela inteligência artificial. E tem nem 10 artificial. anos esse filme, exatamente. Né? E eu acho que traduz, claro, né, de uma forma escrachada o filme, mas assim, a gente se encaminha, e eu dizia isso, por um ambiente que o relacionamento com a AI vai ser tão forte que provavelmente vai impactar na forma como a gente se comunica e se relaciona. E aí que eu acho que, ao mesmo tempo que é uma ameaça, é uma oportunidade. Porque as pessoas vão estar mais carentes de um relacionamento humanizado, de olho no olho, de conversar. Porque, assim, grande parte da nossa evolução, ela depende do feedback das pessoas. E o feedback, às vezes, não é só dado pela palavra. É um gesto, é uma forma, né, de se comunicar. A criação do rapport, né? Do rapport, né? Exatamente. Essas conexões que prendem a pessoa e se conectam. O Pedro, que... Segunda vez que falo do Pedro hoje, né? O Pedro, ele fala que quando ele vai despachar... Ele é um advogado, assim, raiz, né? Como a gente fala, ainda muito atuante no contencioso. Sim. E tal. Ele fala que quando ele vai despachar para uma segunda instância, para falar com uma turma, ele faz tudo pessoalmente. Ele não busca o balcão virtual, que é uma tecnologia, né, que veio no pós-pandemia, que é muito útil, de fato, mas tem certos serviços, né, certas atuações, certas atividades na rotina dele que ele não abre mão do olho no olho. Olha como corrobora com a minha tese. Experiência. Pois é. Isso inteligência artificial não faz. Né? Ir lá no magistrado, conversar... olhar no olho, explicar as razões, num ambiente tão carente, cada vez mais carente disso, isso vai fazer todo o impacto ali. Então, por isso que eu divido essa questão da inteligência artificial muito em coisas que eu entendo que ela não vai conseguir proporcionar ali na frente. Né? E eu acho que essa é uma dor que vai ser gerada e que também vai oportunizar grandes soluções para resolver essa questão, né? Da falta de experiência e da conectividade entre pessoas. Inclusive, a gente, na Doc9, está lançando uma inteligência artificial chamada Witch, né? Lá é tudo assim, Rum, Witch, né? Tudo. Depois que lançou o Rum, aí agora o pessoal quer lançar o Wonder lá. Mas o Witch, ele vem para ser realmente uma inteligência artificial muito completa do ponto de vista de análises jurídicas. A gente pegou toda a inteligência de vários motores de inteligência artificial e nós vamos conectar com a base de dados dos nossos clientes para gerar informações, peças e respostas do chat muito mais personalizadas e mais seguras. Porque isso é uma outra coisa que não se fala muito sobre inteligência artificial, que é o risco de vazamento de informação. Porque quando você coloca os seus dados dentro de um motor desse, você não sabe onde é que eles vão parar. Eles estão treinando, né, a inteligência artificial para gerar mais acuracidade. Machine learning, né? Machine learning, exatamente. Então, quando você tem uma base onde a sua informação específica, que muitas vezes é um diferencial e uma estratégia que às vezes é só sua. E isso é uma questão super delicada para o direito, que a gente trata de casos totalmente sigilosos, etc. Então, você correr um risco de uma IA genérica, digamos assim,
a gente está podendo comprometer não só o caso, mas também até, de certa forma, a vida pessoal ou financeira do cliente. Total. Não, e sem dúvidas. E, por exemplo, a gente tem IAs genéricas que elas leem documentos, PDFs. E eu tenho certeza que muita gente coloca documentos não anonimizados ali para fazer uma análise. Então, você pega um contrato que tem um nível de não necessariamente um sigilo, mas que tem uma sensibilidade, né? Trata de uma relação entre partes. E você coloca para um notebook Elema, inclusive, que eu acho uma ferramenta fantástica, mas que você está sujeito, de alguma forma, a ter aqueles dados que deveriam ser anônimos, não são mais anônimos, né? Você imputou ali dentro, já não é Às vezes, mais. né, contratualmente anônimos, né? Que é uma responsabilidade. Exato. Sim, enorme. E aí o IT, nesse caso, traz essa segurança, né? No caso de informação. Achei Porque fantástico. ele mescla o quê? A base, o lake de dados do cliente com o lake geral. Então, assim, a gente costuma dizer que o que é do cliente não sai e o que é do resto entra. E aí perfeito. cria essa inteligência que vai ser muito mais, e já é muito mais personalizada, com uma estrutura específica do cliente. E o que é legal também é que a gente começa a congregar outras soluções dentro do IT para ser uma solução mesmo completa. Na parte de estruturação de documentos, a gente está agora com um projeto de Visual Law dentro, né, do IT também. Respostas muito mais personalizadas e complexas podem ser escoadas ali. Então, a gente está muito animado. A gente fez uma pesquisa assim, muito profunda com outros players e a gente entende que não só eu acho que o IT, mas outras ferramentas têm o condão de mudar bastante o cenário da advocacia, aquela mais básica mesmo, e ajudar bastante, não só o advogado, mas também, né, as pessoas de uma forma geral. Isso é um propósito muito legal com o IT, com a Doc9, é democratizar mais o direito, né? Porque hoje a gente vê que muitas pessoas, principalmente empreendedores, eu foco muito no empreendedorismo, porque eu acho que o empreendedorismo tem o condão de mudar o nosso país, Sim, né? completamente. E quando a gente tem empreendedores conhecendo mais as leis, entendendo mais o que eles podem ou não fazer, com uma capacidade de estruturação melhor dos seus negócios, a tendência é que eles não sejam pegos de surpresa e que eles consigam evoluir melhor, né, nas suas ideias. Então, a gente também quer atingir esse público para que eles consigam, a partir das nossas ferramentas, ter uma capacidade de análise jurídica melhor e até mais basilar, que hoje eles não têm, né, muitas vezes. Eu achei esse produto que vocês estão desenvolvendo, e aí, Klaus, eu falo pessoalmente, eu estou muito curiosa para utilizá-lo, porque o que acontece muito, eu posso falar dentro de empresa, escritório, passei 10 anos em empresa e agora sou sócia de um escritório há 1 ano. Muitas vezes você não... Você estava uns 3 já. porque é muito trabalho, Rodrigo. E passa rápido, é muita informação que entra na nossa cabeça. É verdade. Tem pouco tempo mesmo. Muitas vezes você tem que sugerir a não utilização de determinados modelos de LLM, justamente porque você tem questões de privacidade, Total. de restrições. Eu, dentro do meu escritório, tenho uma área de privacidade e inteligência artificial. Exato. Então, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu coloco ali. Então, só que a gente sabe que o seu trabalho fica melhor, a apuração de dados é mais clara. Então, você vê a necessidade, mas você tem alguns entraves, inclusive éticos, né? Total. Você você tem entraves práticos, claro, mas éticos também. Então, quando você vem com uma solução dessa, para mim, eu ainda tô muito curiosa para ver como é que é a aplicação. Mas, assim, para mim é um cenário perfeito. Não tem como ser um cenário ruim, de verdade. Não, e a gente tem casos no Brasil de juízes impugnando algumas petições que foram feitas através de EAs mais genéricas e ficaram muito claras que foram feitas por inteligências artificiais, não por humanos. E aí tem uma questão de discussão até mais filosófica e teórica, de que, e até nesse caso prática, de que a inteligência artificial não tem capacidade postulatória como o advogado. Ela não tem uma OAB para poder fazer um peticionamento. Você pega o que ela fez e assina, está simplesmente endossando o que a inteligência artificial fez. Então, assim... Sem contar quando erra também, né? Exato. Já teve até jurisprudência que não existia. Exato. Alucina, quando elas alucinam. Alucinam. Então, assim, por mais que seja uma coisa que está transformando demais, é importante que a gente tenha esse cuidado no ponto de vista de usar da melhor forma e muitas vezes saber como não utilizar, né, alguma ferramenta que possa trazer um prejuízo maior do que aquele benefício de automação e de melhoria de processos internos, né? Não, incrível. E aí você falou de empreendedorismo, eu vou trazer uma novidade aqui, que já está aí nas redes sociais, todo mundo já sabe, quem segue a Doc9.
Vocês conseguiram agora um deal interessante de rodada de investimento, cara. Primeiramente, parabéns. Obrigado. E aí eu queria que você compartilhasse aí um pouco como foi essa trajetória, porque todo mundo que empreende como você, e você fala que foca muito nisso, né? Não fala, né? Você foca muito nisso, na verdade. Pode se interessar nessa trajetória, nesse compartilhamento dessa sua experiência aí com a rodada de investimento que vocês conseguiram um closing agora. Legal. Rodrigo, sabe que tem uma coisa curiosa, que quando a Doc9 sofreu, né, aquele baque em função do coronavírus, a gente foi a mercado captar. Porque o que a gente pensou? Pô, a gente tem uma história bonita, a gente foi 100% bootstrap, a gente sempre caminhou com as próprias pernas, criou uma empresa com um faturamento bem expressivo, com 180 colaboradores, com uma cultura forte. Na época, a gente já tinha recebido o prêmio de Great Place to Work, a melhor pequena empresa para se trabalhar em todo o Rio Grande do Sul, 13ª de tecnologia do Brasil. Nossa, então, caramba, que irado. Puxa, então, incrível. A gente tinha já uma história muito bonita para ser contada. E aí, a gente foi, e até entendo os fundos, poxa, um modelo de negócio que estava se transformando. A gente tinha a ideia do RUM e tal, mas era muito incipiente. E o que mais a gente ouviu foi não, né? De tudo que é lado. E aí a gente baixou a cabeça, conseguiu desenvolver o RUM, e a gente teve, o investidor nesse caso foi bem anjo mesmo, que acreditou na Doc9 em 3 dias. O José Turmina, manda um abraço para o Kiko aí, está nos ouvindo, com certeza. E ele entendeu a Doc9, é aquele cara que tem o faro também, o empreendedor falando com o empreendedor. Sim. Em 3 dias... É olho no olho, né? Olho que no olho, falando. exatamente. Me manda as planilhas, eu quero olhar. Pum, 3 dias fechou o cheque com a gente para uma rodada de menor valor, em que a gente usou o recurso para crescer e acelerar o RUM. Né? A gente queria chegar em 100 clientes em 2 anos, a gente fez isso em 4 meses. Caramba. E foi só possível porque a gente teve recurso para contratar a equipe na frente, ferramentas, ou seja, a gente conseguiu acelerar. E é assim que eu acredito na captação de recursos. Né? Não para que a empresa fique dependente de um capital externo e muitas vezes não saiba do modelo de negócio que para de pé. E a gente viu isso aos montes numa época em que o juros estava baixo, o que mais tinha no mercado era capital para startup, e teve conhecidos meus que com o PowerPoint conseguiram levantar milhões e acabaram fechando em poucos meses. E a gente recebeu esse não, né? Então voltando para a nossa história, e aí quando a gente retoma com esse capital anjo ou bridge que a gente chamou, porque a gente já tinha um certo tamanho, o pessoal começa a ver o LinkedIn bombar, as redes sociais, a quantidade de colaboradores subindo, e aí foi um movimento contrário. Vários fundos começaram a nos procurar. Puxa, eu queria conversar e tal. Tem um impacto de rede social sobre os investidores, então? Tem, com certeza. Porque eles começam a ver uma presença de marca maior, eles conseguem entender se a empresa está crescendo, se desenvolvendo. Às vezes a gente, nas redes sociais, coloca alguns números que fazem sentido para os indicadores deles. Sim, claro. De novo, assim, alguns dados são importantíssimos. Pô, a empresa sai de 60 para 120 para 150 colaboradores em pouco tempo. Em curto espaço de tempo, né? claro. E aí, então, a gente começou a ser procurado. E como a gente já estava gerando caixa, não era uma coisa que me preocupava muito, né? Mas a gente viu, assim como viu na época que a gente captou o recurso com o José Turmina, uma janela de oportunidades neste momento, que nós termos 2 soluções, tanto na parte de logística quanto no RUM, que são líderes de mercado. Uma na parte de esteira de conflitos, ali as audiências, e a parte de rotinas jurídicas com o RUM. Ou seja, no mercado jurídico, a gente já está atendendo quase 1.000 escritórios de advocacia. Imagina, todos os escritórios precisam usar o RUM para acessar os tribunais e tal. Então, ele é um produto que está no dia a dia das pessoas. A gente viu, então, a oportunidade de conectar outras soluções, né, nessas ferramentas e gerar uma solução mais completa para os nossos clientes. Né? E hoje a gente vê também no mercado, tanto no radar da B2L e de outros ecossistemas, que tem muita empresa pequena olhando para uma pequena parte do todo, né, em termos de captura de dados, jurimetria. E essas pequenas empresas, elas podem e devem, a gente já começou a fazer esse trabalho, a se conectar nesse hub que a gente está chamando, para poder, então, crescer e começar a consolidar e a gente evoluir mais como mercado de tecnologia jurídica. Então, a gente viu essa porta se abrindo e aí, a partir disso, que eu fui começar a buscar investimento. Conversamos com vários fundos
E como a nossa cultura é uma coisa muito forte na Doc9, a gente entendeu que não valeria a pena a gente fechar com um fundo, mesmo que avaliasse a Doc9 mais, que tivesse mais recursos, mas que não tivesse fit cultural com a nossa empresa. Então, conversei com vários fundos, desses vários fundos a gente continuou a conversa com 4 e a gente fechou com a Headline, que é capitaneada pelo Romero Rodrigues, ex-Buscapé, né? O Gabriel Alves também, que é uma pessoa que tem uma passagem incrível pelo mercado financeiro. E eles, junto com a gente, agora estão dentro do barco, nos ajudando a desenvolver o nosso trabalho com essa perspectiva de crescimento acelerado dentro dessa tese de algumas consolidações, desenvolvimento de novos portfólios, como é o caso do IT e outras ferramentas que cumprem o nosso propósito de transformar a relação das pessoas, melhorando, né, as relações jurídicas. Porque, afinal de contas, assim, até eu ia falar isso no começo, acabei me passando. A gente vive a nossa vida, ela é constantemente influenciada por rotinas e dispositivos legais, jurídicos. A nossa relação hoje aqui, querendo ou não, ela é jurídica. A relação com a nossa família é jurídica. A relação entre pessoas que você conversa, questões comerciais, tudo são relacionamentos jurídicos. É impossível. A gente não se dá conta, parece que eu vou falar o óbvio, mas a gente está aqui conversando e aqui em cima já estão incididas várias leis que às vezes a gente não entende e que elas podem, de alguma forma, melhorar a nossa relação e melhorar a nossa vida. Então, eu entendo que o relacionamento jurídico e os dispositivos legais, eles têm um impacto de transformar a vida das pessoas. Então, é isso que a gente quer a partir dessa consolidação e cada vez mais atuar de forma incisiva para que a nossa sociedade seja uma sociedade melhor a partir da estruturação e da remodelação de algumas rotinas jurídicas. Não, perfeito, cara. E aí, eu acho que a gente já está, infelizmente, se encaminhando para o fim, mas a gente tem que falar de um evento que vai acontecer, que a gente já até comentou aqui recentemente, claro, né? Nas nossas... Que já estão convidados. Estaremos lá, certamente. Certamente. Lá. Tomarei um bom vinho da Serra Gaúcha no Rio Grande do Sul para ficar bem... E um churrasco também, né? Um churrasco. Imagina, isso aí tem que conversar, porque dizem que lá a carne é mais bem passada que no Rio de Janeiro. Não. A minha você não vai comer uma carne bem passada. Então beleza. Gente, vocês falaram as 2 coisas que eu acho que eu mais gosto do mundo, que é churrasco e vinho. Realmente, se botasse um cafezinho depois, fechou. É que eu vi esse saía boato daqui aí... eu pegava o avião com o Klaus agora. Eu fiquei preocupadíssimo quando eu vi esse boato, mas se você tá me garantindo, então tá tudo certo. Mas aí, cara, vai ter o Doc9 Summit 22 de maio, aqui, hoje são 25, né? Hoje é dia 20. E a gente tá super empolgado porque, de fato, você falou a palavra hub, né? A expressão hub. E eu acho que a gente precisa trazer justamente o propósito que você falou agora, vindo juntamente com o novo investimento do Headline, vem muito a congregar, né, com que o propósito que o Doc9 Summit está trazendo, né? Exato. O que a gente quer com o nosso evento? Né? Primeira coisa, alguns diferenciais. Né? E aqui não é nenhum momento propaganda, é só o que eu acredito mesmo em termos de eventos jurídicos. Quando eu vou e eu frequento muitos eventos jurídicos, eu vejo que a pauta dos eventos ela é norteada pelos patrocinadores. E o que isso... E nada contra, acho que cada um... E eventos que dão muito certo. E às vezes as pautas calham de ser boas pautas. Sim. Só que o que a gente viu? Puxa, não adianta a gente atrelar isso porque várias vezes a gente vai sentir que há um viés comercial, um conflito de interesses, coisas nesse sentido. Então a gente fez o quê? Os nossos patrocinadores eles vão ter um tempo entre as palestras para falar sobre as suas soluções. Claro. Mas as palestras, elas são um conteúdo que teve uma curadoria nossa e que são questões práticas conectando jurídico com outras áreas. Porque aí a gente fala tanto em que o jurídico deve transcender a sua área, né, os escritórios e os departamentos jurídicos, que a gente não podia fazer um evento que não fosse isso. Então, por exemplo, a gente vai falar com José Galó, né, enquanto Renner, e também vão trazer o head de pessoas, né, do iFood para falar sobre transformação cultural. Pô, isso influencia todas as áreas, inclusive a área jurídica. Sem dúvida. É claro que vai ter muito conteúdo voltado para a inteligência artificial, por exemplo, para a área jurídica, questões relacionadas, inclusive a fundos de investimento. Nós vamos levar a Headline, vamos levar o pessoal da RBS Ventures, né, Maromar, para falar um pouquinho sobre Media for Equity. São coisas que a gente quer congregar a área jurídica e questões específicas
mas também questões de cultura, de transformação, de empreendedorismo, para que a gente consiga não só atingir o público jurídico, mas um público mais amplo que se interesse por essa conexão entre o nosso mercado e o mercado de uma forma geral. Bem, cara, incrível, Cláudio, porque quando a gente falou um pouco antes, brevemente, sobre tecnologias ou formas de inovação através da tecnologia que floparam, a gente atribuiu isso a uma falta de propósito, né? Se você desenvolve qualquer coisa sem propósito, ela tende a não ir para frente. E eu achei legal porque você conecta a Doc9 como um todo e ela extrapolando o seu propósito e criando um evento em que a ideia, sim, é gerar um hub de conexões de pessoas, mas ela é mais do que isso, né? Tem um objetivo geral de ecossistema, uma coisa meio... Todo o ecossistema jurídico e tudo que orbita, tudo é jurídico. Eu também sou... Eu só fiz direito porque tudo é jurídico, gente. Eu não sou boba nem nada. Eu sei que eu ia ter muita coisa pra fazer. De fome eu não ia morrer. Mas isso eu achei super legal. Assim, os temas que você traz, por exemplo, quando você vai trazer o head, o head de RH de cultura do iFood. Cara, o iFood é uma empresa referência dentro do Brasil. Então, o quanto todo o universo jurídico ou não tem pra aprender, assim. Eu achei fantástico. Quero muito estar lá. Espero que a gente consiga organizar esse tabuleiro de fato. Não, e o painel de vocês que a gente está montando também é muito importante, que fala um pouco do conteúdo de vocês, que eu já parabenizo aqui, né? Poxa, obrigada. Porque é um conteúdo mais prático. E lá a gente vai tratar o seguinte, o que as pessoas como um todo querem ver em um podcast ou um conteúdo jurídico que não fique maçante. Assim, até para nichificar para os escritórios, para os operadores de direito, ok. Mas como é que a gente cria conteúdos que transcendam aquela pessoa que, de alguma forma, opera o direito e impacta positivamente a sociedade? A forma como vocês tratam o direito de uma forma muito mais leve é o que eu venho batendo há muito tempo, inclusive do ponto de vista de ensino, né? Eu acho que hoje, assim, várias pessoas junto comigo já bateram tanto nessa tecla que a gente começa a ver alguma mudança. Se a gente pegar as universidades... Ainda é muita questão de processo 1, 2, 3, 4, 5, blá, blá, blá. Sim. E cadê a cadeira de empreendedorismo? E cadê aquela cadeira de gestão de pessoas, de cultura? Porque são muitos advogados que vão sair dali e vão abrir os seus escritórios, ou vão trabalhar em empresas, ou que vão fazer outras coisas. Então, essa luta para a gente não se restringir à caixinha do direito é algo que eu já vejo. E eu te digo mais, cara. Acredito que você vai concordar comigo. A gente está batendo nessas teclas, aqui o Manda para o Jurídico, a nossa iniciativa, a DOC, o próprio Doc9 Summit, etc. A gente bate nessas teclas porque a gente tem a certeza de que são os remédios para as doenças hoje em dia que existem no mercado jurídico. A gente está, por exemplo, cultura. A gente está cansado de ver, assim, infelizmente, a gente vê no noticiário aí saindo em migalhas, em outros portais, notícias de escritórios, departamentos jurídicos, onde, enfim, tem eventos desagradáveis, né? Por falta de cultura, ou talvez negócios indo à falência ou fechando, porque por uma falta de, talvez, de gestão, de gestão da empresa. Total. Formação de cultura, contratação de pessoal e vários elementos além do próprio direito, né, que são fundamentais para a manutenção do negócio jurídico. Que é a experiência, de novo, assim, né? O nosso evento, ele quer mostrar outras matérias que são muito importantes para o operador do direito e que muitas vezes passam batidas e que vão gerar esse algo a mais na entrega da experiência quando o cliente mais precisar. E é isso que vai diferenciar as pessoas que vão ter sucesso, na minha visão, né, no nosso mercado jurídico, em poucos anos, daquelas que não vão ter. A capacidade de ter empatia com a dor do cliente. Entender o que precisa ser feito e não entregar uma solução meramente jurídica, mas uma solução muito mais robusta, completa e eficiente. E isso vai fazer toda a diferença. A gente pode pedir o QR Code para a Patrícia para botar... Para a Patrícia e para a Letícia botar aqui na tela, para o pessoal conhecer. A gente coloca durante o episódio para o pessoal conhecer, se inscrever, enfim, vai ser lá em Porto Alegre, né? No Barra Shopping Sul, correto?
Correto, e vai ter assim, a gente espera 700 pessoas lá de forma presencial, Caramba. mas a gente espera mais de 2.500 de forma online. Então, as pessoas, claro, que não conseguirem ir para Porto Alegre, estão super convidadas a entrarem, se inscreverem e acompanharem de forma online esse evento, que vai estar fantástico. Serão 3 painéis, né, que vão andar de forma concomitante. Esses painéis eles vão ter assuntos diferentes, e aí, claro, a pessoa pode escolher qual painel que ela vai assistir. E nós vamos ter alguns painéis que aí eles são dos 3 juntos, dado a relevância, das 3 áreas juntos, dada a relevância. Então vai ser muito legal, vai ter muito conteúdo, e a gente espera trazer, às vezes, conteúdo mais prático que a pessoa consiga, de fato, utilizar no seu dia a dia e, com isso, melhorar, né, essa condição, inclusive evoluir enquanto profissional e quanto operador do direito ou não. Sabe uma coisa que é muito legal que eu observo, assim, quando o Manda Pro Jurídico surgiu, ele não surgiu com um propósito muito claro. Ele surgiu com perfis profissionais convergentes que tinham propósitos individuais. A gente tinha mais vontade que propósito. E aí, esse propósito individual, ele desenvolveu um produto. Então, o produto em si não era o propósito. Ele existia dentro das carreiras individuais. E aí, quando você fala e é o que a gente, né, todos nós temos falado muito tempo, de juridical juridiquês, todas as aulas e palestras que eu dou, eu faço questão de colocar um slide que comunica muito com o que você falou, que é sobre edutainment, que é educação através do entretenimento. O objetivo do Manda, e aí você vê como empresas sinérgicas se unem em algum momento. O Manda começou a se conectar muito com empresas de tecnologia. Por quê? Porque o objetivo é o mesmo. O Manda na ponta do edutainment, que é através da educação através de tecnologia, que tanto está dando certo que ontem eu tive um call com uma pessoa que está desenvolvendo um grupo de estudos de uma faculdade muito renomada, talvez de uma da segunda faculdade mais renomada de direito do Brasil, me perguntando: Natália, você que trabalha com curadoria de informação jurídica todos os dias, o que você acha que a gente pode estudar no grupo de estudos? Falei, gente, mas eu falei, caramba, nem eu tinha me tocado que a gente estava realmente fazendo essa curadoria. Mas eu tô enchendo essa linguiça pro Manda, mas para dizer que isso faz com que a gente se conecte com empresas como a Doc9, que também tem esse propósito, que é um propósito de melhorar o ecossistema, cada um, óbvio, dentro das suas competências, sem dúvida, mas que é de melhorar. E assim, eu tenho certeza que o Doc9 Summit vai ser incrível. E, nossa, agora, então, essa notícia, você podendo assistir remoto, eu não perderia por nada. Exatamente. Vai ser uma boa oportunidade para justamente pegar esses insights, enfim, tudo que está sendo de vanguarda agora dentro do universo jurídico, né, cara? Dúvida. Exato. E aí, o bom também é que o bom e o ruim. Infelizmente, a gente está encerrando o nosso programa hoje, mas o bom também é que vai ter o Doc9 Summit para todo mundo ter acesso. Na plataforma digital, para poder ter acesso também e conhecer um pouquinho mais das iniciativas e da mente do Klaus, assim, né? Que acho que o evento vai materializar muito do que você pensa. Ah, né? Não tem dúvida. E eu queria dizer o seguinte, né? A gente falou muito em sinergia. Eu acho que as sinergias orgânicas são as melhores. Eu queria dar os parabéns, porque eu vim para cá achando que a gente ia fazer algo mais formalzão e tal. E o papo foi tão bom que eu conversaria com vocês por horas fora das câmeras. Cara, muito obrigado pelo feedback. É a melhor coisa que... Verdade. E passa tão rápido aqui que, às vezes, eu já participei de entrevistas tão maçantes, assim, e hoje o papo com vocês é tão fluido porque justamente vocês têm essa cabeça que eu entendo muito de estar mais abertos para novas situações, né? E nessa luta, eu acho que junto comigo, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir e impactar para o mercado jurídico ser mais do que ele é hoje. Não, pô, perfeito, exatamente. Cara, obrigado pela participação. Klaus, se quiser deixar alguma rede social aí, LinkedIn, Instagram, fica à vontade. Eu até tenho alguns conteúdos na minha rede social, que é o @KlausRiffel, eu faço hoje TikTok e Instagram, e eu tento falar muito sobre liderança, não tanto mercado jurídico, mas é outra coisa que eu acho que no Brasil se fala muito pouco, sobre técnicas de liderança, né? Na próxima semana eu fiz um material rico sobre os principais pontos que eu vejo de gaps de líderes de empresas nos últimos anos, e eu vou disponibilizar ali nas minhas redes sociais. Então, quem quiser também ver um pouco o conteúdo que eu falo, que eu penso,
é um maior prazer ali de receber dentro das redes sociais. A gente já tem pauta para um segundo episódio, porque esse é um tema que o Manda gosta muito, Exatamente. que é sobre liderança e gestão. Perfeito. Cara, muito obrigado pela participação. Foi um que episódio agradeço. sensacional. Tenho certeza que a galera adorou. E para você que está nos ouvindo, fica aí esse conteúdo incrível. Se vocês gostaram, se vocês compartilharam, querem gerar um debate, cara, os comentários estão sempre abertos. Curta, comenta, compartilha. Nos siga nas redes sociais. Não vou encher muito mais o saco de vocês com relação a isso, não. Natália, muito obrigado pela sua presença. Episódio incrível, né? Maravilhoso. O Klaus encerrou brilhantemente. Eu vou ficar aqui até aguardando o conteúdo dele sobre liderança, que eu gosto, metodologias. 22 de maio, estaremos lá do Doc 9 Summit. Vai ser incrível. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Obrigada. gente. Muito obrigado aí pela conversa. Então, pessoal, para qualquer outra dúvida, vocês já sabem, né? Manda pro jurídico, valeu? Eita! Acabou É bem. pra ele voltar, é pra ele voltar. Vamos de novo. Para qualquer outra dúvida, vocês já sabem, né? Manda pro jurídico, tá bom? Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, pessoal.